Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para os alunos dos anos finais, para os alunos aí dos 8º anos, tá bom? Eu me chamo Pedro Vitor e nessa semana nós voltaremos a falar sobre estatística, falaremos aí sobre essas questões de dados estatísticos, organização de dados, certo? Para a gente continuar vendo aquelas relações que já estudamos em trilhas anteriores, tá bom? Você sabe que o formato da nossa aula, ela tem um formato digital, onde você pode assistir através da televisão, do celular ou do computador, certo? E você pode também ter a opção de você interagir com a gente ao vivo, é isso mesmo. Você, principalmente você aí que está na televisão, está assistindo e acompanhando essa aula conosco, você pode assistir, certo? Através de um aplicativo, e nesse aplicativo você pode também comentar e enviar sua dúvida e seu questionamento aqui para a gente, certo? Para falar um pouco mais sobre essa questão aí do aplicativo, como você faz para baixar, quem está me acompanhando aqui é a professora Briane, ela vai te dar todos os caminhos aí, todos os nortes, para que você faça o download desse aplicativo, tá bom? É com você, Briane. Olá pessoal, tudo bom? Para você fazer como o Diógenes, que está aqui, o Adriano, a Maria, o Carlos, já participando da aula com a gente, dando o nosso bom dia, né? Respondendo ao bom dia do professor Pedro, respondendo ao meu bom dia aqui para vocês, tá certo? Então, para que você consiga fazer essa interação aqui no momento da aula com a gente, você pode fazer o download do aplicativo. Eu acho que agora é Cleiton que está por ali, vai me ajudar, colocando o QR Code aí na tela para você. Dependendo do teu tipo de sistema no celular, Android ou iOS, tu vai apontar a tua câmera para ele e vai ser direcionado para a lojinha, onde você vai fazer o download desse aplicativo, tá? Para você fazer o acesso, basta que você coloque aí o seu login como a sua matrícula da escola e a data do seu nascimento vai servir como senha, tá? Com 8 dígitos para você poder fazer o acesso. Daí a gente vai conseguir acessar a partezinha lá do 8º ano e entrar aqui na aula. Bom dia, Diógenes. Tá vendo? Tô falando seu nome certo agora, sem o R. Então, assim como o Diógenes, que já é bem frequente, né? E o pessoal que está aqui dando o nosso bom dia, bem frequente nas aulas, o 8º ano é uma turma bem participativa, a gente fica muito feliz com a participação de todos vocês. E se tiver alguém que você conhece, mas que ainda não está dentro do aplicativo aqui conversando com a gente, indica, ensina essa pessoa para chegar até agora e conversar nesse momento. Olha aí, ele já rindo porque eu tirei o R do nome dele, tá certo, gente? Eu vou voltar com o professor Pedro e daqui a pouco tem mais comentários por aqui, tá certo? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, certo? Lembrando que além do aplicativo, certo? Você pode assistir a essa aula através da reprise na televisão também. E você pode acompanhar também essa aula através do canal do YouTube, certo? Através desse canal no YouTube vai ter lá, ó, uma playlistzinha bem bonitinha, bem organizada dos 8º anos e lá você pode acompanhar todas as nossas aulas, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, tá bom? Então, a partir de lá, você consegue acompanhar as aulas e reprisar a qualquer momento, enviando também as suas dúvidas através dos comentários que está lá no nosso canal, tá bom? Outra coisa bastante importante é em relação às trilhas que a gente vivencia a cada semana. Nessa trilha existe o conteúdo programático a ser vivenciado por nós professores, certo? Através das nossas aulas. E no final dessas trilhas você encontra também uma ficha de exercício com algumas questões relacionadas à temática da semana, certo? Então tenta resolver esses exercícios, envia sua dúvida para a gente, manda também e leva para o teu professor, tá? Para que ele possa te orientar também e dizer alguns pontos que vocês estejam errando na hora de resolver alguma questão, tá bom? Então se atentem a isso, não se esqueçam do aplicativo, não se esqueça do chat, não se esqueça de participar das nossas aulas aqui ao vivo com a gente e também através do nosso canal no YouTube, tá bom? Então, vamos começar a nossa temática de hoje, vamos falar sobre estatística, certo? E eu trouxe aqui, para início do nosso assunto de hoje, uma pergunta, certo? Qual fruta você prefere? Agora eu quero saber a fruta que você prefere em relação a essas 5 que estão aí, certo? Então, Briane, fala comigo aí, por favor. Qual fruta você prefere
dessas 5 aí? Qual fruta eu prefiro? Eu amo todas as frutas. Eu acho que só tem uma fruta que eu não gosto. Mas preferir, eu acho que eu vou de melancia. Melancia. A Briane preferiu aí melancia. Eu amo manga. Manga, meu Deus do céu. Certo? Diógenes, fale comigo aí qual a fruta você prefere. Professor, ele disse. Foi? Foi. Me diga aí qual a fruta preferida. Tem fruta também que é melhor o suco, né, do que a fruta. Tem fruta que é melhor a fruta do que o suco. Tem fruta que é melhor a fruta e o suco. E tem fruta que não é melhor nada. Né? Diógenes falou manga. Manga. Top, Diógenes. Então, ó, a gente tem aqui essa perguntinha, certo? Essa perguntinha aqui, certo? Que eu fiz em relação à fruta, né? Que você prefere. A gente pode também relacionar a uma pesquisa, certo? Então, lembra aí, estamos começando a estudar a questão de estatística, certo? Então, quando a gente fala de estatística, a gente vai pesquisar algo, certo? Então, quando a gente vai pesquisar algo e encontrar uma relação que existe entre essa pesquisa, primeiro, a gente precisa definir o que é que estamos pesquisando, certo? Depois disso, a gente precisa identificar qual vai ser o elemento da pesquisa, certo? Se o elemento da pesquisa vai ser o pessoal da minha família, se vai ser o pessoal da minha família, mas que não mora só comigo, mas todos os meus parentes, se vai ser o pessoal da minha sala de aula que eu estudo, ou se vai ser todo o pessoal aí da minha escola inteira, certo? Você precisa definir qual é o público-alvo que você precisa atingir em relação a essa pesquisa, certo? Então, para a gente começar o assunto, eu fiz uma pesquisa aqui simples, certo? Pesquisei aí 20 alunos, certo? 20 pessoas e a pergunta foi justamente essa. Qual das 5 frutas que tem lá, certo? Aquela pessoa ali, ela prefere. Pode ser que ela prefira uma fruta que não esteja lá na pesquisa, mas dentre aquelas 5 opções, a pessoa teria que escolher uma e está aí os dados dessa pesquisa, certo? A quantidade de pessoas, certo? Que respondeu a essa pesquisa e eu coloquei aqui o emoji da fruta que ela escolheu, certo? Você pode notar aí, você pode começar a notar algumas relações que existem nessa pesquisa. Por exemplo, apenas uma pessoa disse que preferia aí a uva, certo? Dentre as 5 opções e dentre a quantidade de pessoas que foram pesquisadas, apenas uma disse que prefere a uva. Para a gente encontrar a quantidade de pessoas que foram pesquisadas, certo? Nessa pesquisa aqui que foi feita, basta você contar a quantidade de frutas que temos aí, certo? Então, o primeiro passo aí é você definir a pergunta, né? O que você está pesquisando. Depois, as pessoas que você vai fazer essa pesquisa. Próximo passo é a coletação desses dados, tá? Eu coletei aí, estão aí os dados. E depois disso, a gente precisa organizar esses dados, certo? Então, a gente pode organizar esses dados, certo? Agrupando todos esses dados aí, como eu fiz aqui nessa situação. Eu coloquei todo mundo juntinho aí, ó. A quantidade de mangas juntinhas, uva, melancia, goiaba e laranja. Todo mundo que votou aí para essa fruta, eu deixei todo mundo juntinho. Então, essa daí é uma forma da gente organizar esses dados. Mas só organizar os dados dessa forma não é o suficiente para a gente começar a calcular e verificar a relação que existe. Por exemplo, eu consigo identificar aqui que a quantidade de pessoas que escolheu a manga, certo? Foi uma quantidade o quê? Maior do que a que escolheu goiaba, por exemplo, certo? Mas eu posso encontrar valores específicos para determinada quantidade de frutas, no caso dessa pesquisa aqui que eu fiz, certo? Então, o primeiro passo, a gente vai organizar esses dados aí em forma de tabela, certo? Então, como é que a gente vai organizar aí em forma de tabela todos esses dados? Eu coloquei aí 2 fileiras, certo? Nessas fileiras, a gente vai colocar a fruta e depois vai colocar a quantidade de pessoas que escolheu aquela determinada fruta, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. Eu tenho o seguinte aqui, ó. A primeira fruta aí vai aparecer na sua tela, tá?
Então vai aparecer a primeira frutinha, certo? Eu coloquei aqui embaixo para a gente se basear em relação a essa quantidade e a fruta, tá bom? Então, aquela quantidade que eu organizei lá embaixo, certo? Referente a essas frutas, vai aparecer agora lá naquela tabelinha. Então, vamos lá, vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai ter lá a primeira fruta aparecendo, certo? Então, eu tenho aí, ó, que a manga, ela apareceu 7 vezes, certo? Então, das 20 pessoas, 7 escolheram aí a manga, tá bom? Depois disso, ó, a gente vai ter a melancia, apareceu um total de 4 vezes. Então, 4 pessoas escolheram aí a melancia, certo? A uva apareceu uma vez, então, da quantidade de pessoas que a gente pesquisou, apenas uma pessoa escolheu aí a uva, certo? A gente vai ter também a quantidade de goiabas que vai aparecer, que foram 3 pessoas, e a quantidade de laranjas que vai aparecer aqui agora, ó, é igual a 5. Então, eu montei aí uma tabela, certo? Relacionando a quantidade de pessoas que escolheu aquela determinada fruta. Então, eu posso determinar agora aqui, ó, que quem escolheu manga foram 7 pessoas, certo? 4 pessoas escolheram aí a melancia, certo? Uma pessoa escolheu a uva, 3 pessoas escolheram aí a goiaba e 5 pessoas escolheram a laranja, certo? Então, eu vou pedir aí para meu pirraia deixar aí tudo bem grandão, certo? Vou passar a palavrinha agora para a Briane, certo? Briane vai fazer suas considerações falando um pouco dessa questão dos dados estatísticos, da pesquisa que é feita e como a gente faz para montar, certo, essa tabela e ver como é que está a movimentação aí no chat. Bom, né, pessoal? A gente começa a perceber que Pedro começou com a ideia bem rapidinho aí de um dado estatístico. Inicialmente a gente não tinha nem essa palavra, mas começou a perceber a quantidade das frutas, né, relacionando aí de acordo com a linha e com a coluna na tabela que a gente precisou fazer a organização, tá certo? Antes de eu dar continuidade aqui, né, no chat, os meninos começaram a conversar aqui, foi muito engraçado, porque colocaram o gosto, né, um gosta de manga, outro gosta de laranja, aí depois ficasse assim, laranja eu prefiro o suco, já que a gente começou brincando com a ideia da fruta, que era bom para uma coisa e boa para outra. Minha filha ama suco de melancia, mas eu particularmente não acho interessante. Já uma melancia geladinha depois do almoço top. É top, né? Então, gente, falando ali, voltando para a ideia que o professor trouxe, a ideia da pesquisa identificando a quantidade de pessoas que fizeram aquela escolha, né, que tiveram aquela preferência. Inicialmente, a gente começa conversando sobre a pergunta a ser feita no momento de realizar uma pesquisa, porque ali é onde você vai começar a tratar as informações. É justamente o nome esse do eixo que a gente utiliza agora em matemática, né? Tratamento de informações. De que maneira a gente adquire essas informações, a gente observa esses dados e faz a organização dele, para que a gente consiga fazer uma boa interpretação do que aquilo ali está representando, tá? Então, é claro, o professor Pedro agora começou de uma maneira bem tranquila para você entender como que a gente vai organizar, mas ao passo que a gente for evoluindo, você vai entender a maneira certinha de fazer a interpretação daquelas informações que a gente conseguiu compilar ali naquele momento. Eu vou voltar aqui com o professor para ele dar continuidade, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, então é isso. Essas questões aí que a gente falou referente ao dado estatístico, certo? Você determina aí o que você está querendo pesquisar e depois organiza esses dados aí em uma tabela, certo? Então, primeiro passo aqui, ó, é você identificar, certo? Primeiro nomezinho aí chamado de frequência absoluta. Essa frequência absoluta é a quantidade, certo, de vezes de pessoas que escolheram determinada fruta, tá bom? Então, todos esses valores aí, ó, o 7, o 4, o 1, o 3 e o 5, são chamados de frequência absoluta relacionado à fruta, beleza? Então, esse é o primeiro nome que começa a aparecer aí para você, certo? Um nomezinho novo. Frequência absoluta é a quantidade, certo? De pessoas que escolheram determinadas frutas, tá bom? Por exemplo, se você vai pesquisar aí na sua família, tá? A idade de cada um, certo? Então, você pode encontrar
um parâmetro e você pode encontrar também um intervalo, certo? Por exemplo, pessoas que têm de 0 a 5 anos. Então, você vai encontrar a quantidade de pessoas que têm de 0 a 5 anos. Essa quantidade é chamada de frequência absoluta. Aí você vai montando lá a tabelinha com as pessoas que têm de 10 a 15 anos. Temos aí tantas pessoas. Esse valor é chamado de frequência absoluta, certo? Você pode fazer um exemplo também em relação à nota, né? Que os alunos da sua classe aí tirou na prova de matemática, por exemplo. Então, você pode anotar aí as notas de 0 até 10 e do lado você vai colocando a quantidade de alunos que tiraram aquela nota. E essa quantidade, ela é chamada de frequência absoluta, certo? Outra situação que a gente precisa entender também, eu organizei aí essa tabela, né, na vertical, tá? Então, tem a primeira coluna aí, a coluna da fruta, e a segunda coluna, a coluna da frequência absoluta, a quantidade de pessoas que escolheu determinada fruta. E lá no finalzinho, eu encontro o total de pessoas pesquisadas. Esse total de pessoas pesquisadas é o somatório dessa frequência absoluta. Então, quando eu somo todos os valores da frequência absoluta, eu encontro aí o total de pessoas pesquisadas, certo? Uma outra nomenclatura que você vai aprender agora é a frequência relativa. O que é a frequência relativa? Frequência relativa é o percentual, certo? Da frequência absoluta encontrada na tabela. Então, a gente vai encontrar aí, a partir da frequência absoluta que a gente encontrou, a gente encontra a frequência relativa. Então, essa frequência relativa é o percentual, certo? Dos valores que a gente encontrou, por exemplo, no caso lá da escolha da fruta. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver como é que a gente faz o cálculo dessa frequência absoluta. Então, ó, primeiro passo, a gente pega aí, ó, o número, certo, de pessoas que escolheram aí a manga, que foram 7 pessoas, e a gente vai pegar esse valor e vai ver quanto é que esse valor, certo, ele se refere aí em relação ao total, que é igual a 20, certo? Então, basta fazer apenas aí essa divisão do 7 pelo 20, e aí eu encontro o percentual de pessoas que escolheram a manga. Ou seja, lembra de porcentagem, né? Porcentagem a gente vai fazer a comparação. Eu estou comparando esse 7, certo? Que é a quantidade de pessoas que escolheram a manga, com o 20, que é a quantidade total de pessoas pesquisadas. E para encontrar o valor em porcentagem, a gente pega essa fração aí, certo? E multiplica por 100. Então, basta a gente resolver essa expressão que a gente encontra o percentual de pessoas que escolheram a manga, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 7 vezes 100 é igual a 700, e 700 dividido por 20, tu pode tube aqui nos zeros, né? Tu pode cortar esses zeros, fica apenas 70 dividido por 2, que dá igual a 35. Então, como eu multipliquei por 100, esse 35 já está em porcentagem. Então, 35% é a frequência relativa das pessoas que escolheram a fruta manga. Beleza? Vamos encontrar agora aí, eu montei a tabelinha. Na terceira coluna eu coloquei aí o percentual, a porcentagem de pessoas que escolheram a manga, que foram 35%. Vamos calcular agora, vamos encontrar a frequência relativa relacionado aí à melancia, relacionado aí à uva, à goiaba e também à laranja, tá bom? Então vamos lá. Na melancia a gente tem 4 pessoas escolheram a melancia, num total de 20 pessoas, certo? Então, multiplicando aí por 100, a gente tem 4 vezes 100 é igual a 400, e 400 dividido por 20 é igual a 20%. Então, 20% aí do pessoal escolheram a melancia, certo? Quando a gente começa a encontrar essas porcentagens, a gente começa a ter uma ideia e também uma noção, tá, do que esses valores que a gente encontrou da quantidade de pessoas que escolheram determinada fruta representa em relação ao total de pessoas pesquisadas, certo? Então, a gente começa a compreender aí, por exemplo, que 35% das pessoas escolheram manga. Pô, 35% é quase a metade, né não? Ou seja, é quase
50%. Então, você já começa a ter a ideia aí de que 20 pessoas corresponde a 100%, e se eu tivesse aí 10 pessoas, corresponderia a 50%. Como 7 ele é menor que 10, certo? O percentual aí, a porcentagem vai dar um número menor que 50%. Você também pode começar a comparar esses valores, tá? Por exemplo, 20% do pessoal escolheu melancia e 35% do pessoal escolheu manga, certo? Mas você pode notar também que o 4, ele é menor que o 7. Quando a gente passa aí para calcular a frequência relativa da uva, isso fica bastante claro, porque a gente começa a comparar aí apenas uma unidade referente ao total, que é 20. Então, quando eu divido aí o 1 por 20 e faço essa multiplicação aí por 100, eu encontro o percentual para uma pessoa escolhendo aí a uva, certo? Eu só tenho aí apenas uma única pessoa. Então, eu fico com 100 dividido por 20, que é igual a 5%. Então, você começa a entender aí que para cada pessoa eu tenho um percentual de 5%. E aí a gente começa a encontrar todos os demais valores, se você quiser também encontrar através desses valores aí, partindo do ponto da uva, que são de uma pessoa que escolheu aí a uva, certo? Você pode também encontrar a relação, por exemplo, da melancia. A gente tem ali que a melancia, 4 pessoas escolheram melancia. Então, imagina que nessa tabela aí tivesse o número 8 também. Então, você poderia pensar, 4 pessoas deu um total aí de 20%. Então, se eu tenho 8 pessoas, eu tenho um total de 40%. Por quê, Pedro? Porque o 8 ele é o dobro de 4, certo? Então, o percentual também vai ser igual ao dobro, tá joia? Partindo aqui para o cálculo da goiaba, certo? A gente pode encontrar o percentual da quantidade de pessoas que escolheu goiaba de várias formas, tá? Vamos encontrar pelo método que eu estou fazendo aqui. Vamos dividir o 3 pelo 20, certo? E esse resultado aí a gente vai multiplicar por 100. Então, 3 vezes 100 vai ser igual a 300. 300 dividido por 20 é igual a 15%. Certo? Então, eu tenho ali, 15% escolheram ali a goiaba. Mas você poderia pensar assim, se uma pessoa corresponde a 5%, 3 pessoas vai corresponder a quanto? Tu pode somar 5% mais 5% mais 5%. Tu vai encontrar nos mesmos 15%, certo? E aí fica mais fácil também de você perceber essa relação que a gente está encontrando sobre a frequência relativa e a frequência absoluta, certo? Então, esses valores de frequência relativa e frequência absoluta, claro, né, que eles estão interligados, tá bom? Calculando agora aqui, o da laranja, a gente tem 5 dividido por 20 vezes 100. Então, eu tenho 5 vezes 100, que é igual a 500, e 500 dividido por 20 vai dar igual a 25%, certo? Então, 25% das pessoas escolheram a laranja. E aí eu completei a tabelinha aí, da frequência relativa. Calculei a frequência relativa relacionado aí a cada uma dessas frutas que eu fiz a pesquisa, tá bom? Então, vou passar a palavrinha agora para a Briane, para ela fazer suas colocações em relação a essa temática de frequência absoluta, frequência relativa e organização de uma pesquisa em forma de tabela e ver como é que está a movimentação também aí no chat. Bom, né, a gente estava aqui conversando sobre as maneiras de descobrir essa ideia da porcentagem. O Diógenes perguntou, tem que fazer sempre o tube-tube ali? Eu disse, não necessariamente, né? É só uma maneira da gente simplificar a divisão das frações, a divisão na fração, quando a gente tiver os zeros. Tanto no numerador quanto no denominador, a gente pode remover a mesma quantidade de zeros nos dois. Ali no caso que o professor colocou, tinha 520, né? Tirando um zero de cada um, a gente conseguiu eliminar a mesma quantidade dos dois, né? Tanto do numerador quanto do denominador, e aí fez a divisão do 50 por 2, que dá 25.
Mas, se você fizer a divisão do 500 por 20, a gente vai ter 25 do mesmo jeito. Então, não sei se vocês lembram e também não se sintam acanhados, podem procurar na playlist lá no YouTube em outras turmas. Eu trabalhei isso tanto no 6º quanto no 7º ano. A ideia da gente simplificar as frações. Aqui é uma das ideias de dividir os dois números, né, por 10. Nesse caso aí de remover um zero. Se a gente tivesse removendo 2 zeros, tanto em cima quanto embaixo, né, tanto no numerador quanto no denominador, a gente estava simplificando por 100. Só que isso acaba sendo intuitivo a partir do momento que a gente percebe essa frequência e acaba nem verbalizando que está simplificando, né? A gente já consegue cancelar, remover os zeros, tá certo? E isso ganhando confiança de que aquilo ali funciona e dá certinho, né? Toda vez que a gente percebe um padrão de comportamento e ganha confiança naquilo, acaba que faz de maneira mais rápida, de maneira mais automática, tá bom? Mas, de toda forma, é importante vocês verificarem que dava para a gente simplificar ainda em outros valores. Ali no caso do 50 dividido por 2, ficou mais objetivo, né? Ficou mais direto. Mas a gente observar, por exemplo, o 5 com 20, antes mesmo de multiplicar com 100. Dava para simplificar por 5 os dois, o numerador e o denominador. Depois a gente continuava com a multiplicação de fração. Só para você perceber que, independente do momento que a gente simplifique, a resposta tem que dar a mesma. Se a gente multiplicar e dividir, a resposta dá a mesma. Se faz tube-tube, professor, a resposta dá a mesma. E é isso, gente. Eu vou passar aqui para o professor Pedro. Já vou me despedindo por causa do horário. A gente se vê numa próxima aula, tá bom? Até mais. Pessoal, para finalizar aqui a nossa aula de hoje, ó, a gente encontrou aqui duas colunas, certo? Pode notar que na frequência absoluta a gente tem um total ali de 20, certo? E o que é que acontece se a gente somar todas essas porcentagens, certo? Se a gente somar todas essas porcentagens, a gente vai ter igual a 100%, certo? Então, lá na outra tabelinha lá na segunda coluna, a gente vai ter também o total da porcentagem, certo? Que deve ser igual a 100%. Então, quando você fizer um cálculo de frequência relativa, ao somar todas aquelas porcentagens, se o valor não der 100%, algo de errado não está certo, você precisa verificar onde é que você está errando, tá bom? E na próxima aula, a gente vai falar sobre uma festa que está rolando com essas 5 criancinhas aí, certo? Então, já salva aí, amanhã a gente tem um encontro e eu espero vocês, tá bom? Cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.